Touka é um garoto que nunca chamou atenção, mas quando ele foi convocado para outro mundo com seus colegas, ele teve uma mudança repentina de vida, já que todos receberam habilidades de alto nível, exceto ele, que foi considerado um fracasso e o mandaram para uma ruína, onde encontraria seu fim. Mas o que ninguém esperava era que essa habilidade inútil guardava um segredo obscuro, e em meio ao seu desespero, Touka revela sua verdadeira natureza e decide buscar vingança contra a deusa deste mundo. E para acompanhar essa bela vingança, é só deixar a sua inscrição, além de curtir e comentar bastante, que isso me motiva muito a continuar com os vídeos diários. Mas agora, bora pro anime! E começamos com um garoto apanhando de seu pai enquanto sua mãe assistia TV, mas isso era uma lembrança de Touka, que é acordado com a risada de um de seus colegas que estava provocando a representante de classe, enquanto Touka pensava que tudo começou durante uma excursão de escola, onde todos seus outros colegas mantinham a cabeça baixa, enquanto a elite riam à vontade, e os únicos que agiam de forma normal seriam as irmãs Takao e seu professor apático. E talvez se ele tentasse impedir Oyamada, ele parecesse legal, mas com certeza não passaria de uma brisa suave. Mas mesmo assim, Touka pede que o garoto devolva o livro da menina, fazendo o garoto questionar o que tinha dado nele, e começa a zombar do garoto, e com seu ar de superioridade, Takuto manda ele devolver o livro da menina, apesar de não se importar com o que ele faria com Touka. Mas como essa cena estava o incomodando, ele deveria devolver o livro de Sogou. E com isso o garoto o devolve pra menina, e as outras garotas elogiam Takuto. E dessa forma eles seguem a viagem, com Oyamada chutando a poltrona de Yasu, enquanto dizia que o Touka costumava ser aéreo, mas pelo menos se esforçou para criar um evento inesperado, ao contrário de um lixo como ele, que agia como se nada estivesse acontecendo. Mas o professor decide intervir e manda ele parar com aquilo, já que se o garoto desse fim a si mesmo, seria um problema. E se Yasu decidir fazer isso, que faça quando ele não for seu professor. Mas enquanto isso, Touka pensava sobre o que o Yamada tinha dito e concorda que ele tinha razão, e naquele momento nem parecia ele, mas talvez tenha sido culpa daquele sonho. Mas uma luz os teleporta para uma sala enorme, deixando todos confusos, enquanto uma deusa dava as boas-vindas aos heróis ao reino de Allion, onde eles seriam a esperança deste mundo, e se apresenta como a deusa Vícios e diz que quando o mal do Império Demoníaco surgia, eles invocavam heróis de outro mundo, e há 200 anos atrás os esforços dos heróis invocados derrotaram esse mal, mas depois de muito tempo o Império Demoníaco ressurgiu, e por isso precisava que eles, como heróis escolhidos, emprestem seu poder novamente a este mundo, enquanto alguns pensavam que isso não passava de um sonho. Mas o professor, que tinha segundas intenções com a deusa, pede que todos a escutem, enquanto Touka notava que tudo aquilo era real, inclusive a deusa de olhos dourados. Mas Takuto questiona o que aconteceria se não a ajudassem, e Vícios responde que dessa forma eles não poderiam voltar ao seu mundo, já que para o ritual de invocação reversa era necessário um elemento especial chamado Essência do Rei Demônio, que era obtido de duas maneiras, onde na primeira era necessário o coração do Rei Demônio, e na segunda seria coletando a Essência do Rei Demônio, liberada após a sua derrota e colocada no cristal daquele colar, o que julgam ser muito conveniente. Mas a deusa volta a pedir que eles salvem seu mundo, e Sugou pergunta como humanos comuns como eles poderiam fazer isto, e a deusa explica que todos possuíam poderes que outros humanos não tinham, ou pelo menos até serem invocados, enquanto Touka se perguntava que sensação era aquela. Mas a deusa pede que tragam aquilo, e os guardas trazem um servo e uma besta mágica, que atacam o humano ferozmente, e Vícios derrota o monstro com uma bola de fogo, deixando todos em choque. Takao Hijiri percebe que a melhor opção seria tratar este mundo como algo completamente diferente do deles, e a deusa decide começar a avaliação das habilidades dos heróis e pede que um de cada vez coloque a mão no cristal, que brilhava de acordo com suas habilidades, e a deusa fica impressionada com o brilho emitido por Oyamada, que seria de classe A, deixando o menino empolgado. Mas quando Takuto coloca a mão sobre o cristal, ele se quebra, deixando a deusa impressionada, já que ele seria de Rank S, a classe mais alta, assim como Sogou e Hijiri, fazendo a deusa admitir que
que esta seria a melhor invocação que tiveram, já que possuíam 3 ranks S, enquanto era difícil obter ao menos um. Mas finalmente chega a vez de Touka, que ao colocar a mão sobre o cristal, emite uma luz roxa que ele nota ter sido a mais fraca entre todos. E a deusa pede que o próximo suba, ignorando o garoto por completo, fazendo ele perceber que não passava de um figurante e seria tratado da mesma forma de seu mundo anterior. Afinal, era apenas Mimori Touka, que é surpreendido com a deusa falando que o brilho emitido por Yasu era o mesmo do herói das trevas, conhecido como o herói mais forte de todos, e o garoto seria de rank A, enquanto Yasu dizia que sabia que sua hora chegaria. E em seguida, todos checam seus status e a deusa aparentava desprezar Touka, enquanto o garoto notava que sua habilidade exclusiva seria infligir condições de status, sendo paralisia, sono e veneno nível 1, e a deusa explica que as habilidades exclusivas eram talentos especiais que apenas aqueles indivíduos podiam usar, e alguns já receberam as suas, mas também poderiam despertar outras com o tempo. E o Yamada fica cansado dessas explicações e o professor tenta repreendê-lo, e o garoto manda ele se calar, já que neste mundo não passava de um rank D enquanto ele estava no rank A. Mas a deusa muda de assunto e diz que eles deviam seguir para um ritual importante, e chama por Touka Mimori e diz que ele seria de classe E, o herói com menor classificação do lugar. E Touka entra em um círculo mágico, enquanto a deusa dizia que no passado os heróis de classificação mais baixa sempre foram um empecilho para os heróis superiores. Então, depois de certo tempo, eles decidiram descartar os inferiores, o que acabava causando choque nos outros heróis e até gerava algumas brigas entre os mais fortes, o que acabou fazendo eles darem uma chance para os heróis de classe mais baixa. E este círculo de teleporte levaria os heróis mais fracos para uma determinada ruína, e caso sobreviva e chegue à superfície, eles não iriam interferir, e o reino de Alien concederia o direito desta pessoa viver livremente, fazendo Touka questionar se a ruína era muito perigosa, o que a deusa não fazia ideia, mas enviavam muitos criminosos altamente perigosos pro local, além de vários heróis fracassados. E como exceção, ela diz o nome da ruína, que era conhecida como Ruína do Descarte, deixando Touka aflito. Ele até pede que a deusa espere, já que tinha uma habilidade única de efeito de status, o que não chama a atenção de Vícios, que explica que esse tipo de habilidade não tinha valor, afinal possuía uma taxa de sucesso extremamente baixa, e mesmo que seja ativada, ela mal fazia efeito em monstros de classificação baixa, ou seja, sua habilidade era de nível fracassado, e para piorar, o seu status era péssimo, o que não era surpresa, já que era de classe E, então mesmo ao subir de nível, ela não poderia esperar muito de seus números, e Touka diz que ela quem o chamou e o transformou em herói e agora iria descartá-lo, e um dos alunos o chama de fracassado e devia terminar logo com aquilo, fazendo o garoto cair de joelhos, e Yasu vai até ele e pergunta se Touka estava bem, fazendo ele se lembrar que tentou ajudá-lo quando Yasu tinha apanhado, mas ele não contava que o garoto estava completamente diferente, e com cara de nojo ele questiona como Touka ousava chamá-lo pelo nome, afinal possuía a pior classificação enquanto ele era um ser superior, então devia mostrar respeito fazendo o seu melhor para viver com o pouco tempo em que tinha, e o chama de herói descartado. Então a deusa ativa o círculo mágico e joga um item pro garoto, já que cada herói invocado recebia um item exclusivo, e essa bolsa de couro patética seria o dele. E quando imbuir mana nela, a gema brilharia, mas Sogou a interrompe e diz que isso era errado e Mimori era o colega deles, então deviam libertá-lo. Mas a deusa dá um soco na garota, fazendo ela desmaiar, e manda todos lembrarem da visão do herói descartado, já que esse era o fim que aguardava os que não possuíam nada, ou melhor, os perdedores, mas eles não precisavam se preocupar, afinal eram vencedores, ao contrário de Touka, que teria um destino trágico, e Touka chama a deusa de maldita e tenta usar sua paralisia nela, que o chama de insolente, afinal isso jamais funcionaria em uma deusa, e além disso ela possuía uma barreira protetora chamada bolha dissipadora, que ficava ativada de forma constante e fornecia defesa absoluta
absoluta contra feitiços de condição de status, deixando Touka furioso. Mas Takuto usa sua habilidade única, Explosão Dracônica, na parede, gerando uma mega explosão, e ele diz que apenas queria testá-la, fazendo a deusa pedir que ele seja mais cuidadoso. E seus colegas começam a rir do herói descartado após essa clara demonstração da diferença de poder, enquanto emanavam seu ar de superioridade. Afinal, se ele iria desaparecer, devia fazer isso logo, mas as irmãs Takao se retiram da sala enquanto pensavam que todos eram escória. E a deusa pergunta se ele teria alguma última palavra. E quando Touka começa a chorar, ele se lembra de quando chorou quando criança. E seu eu interior pergunta o motivo disto. E com certeza ele entendia o motivo, já que não importava o quanto ele se reprimia, fingindo ser uma pessoa inofensiva, quando na verdade era o completo oposto do que fingia ser. Então devia mostrar a todos o seu verdadeiro eu, que reprimiu por todo esse tempo. E enfurecido, Touka manda a deusa de merda pro inferno, deixando ela irritada. Mas ela ativa o círculo mágico, enquanto Touka dizia que ela devia estar preparada para caso ele consiga retornar. E assim ele é teleportado e acorda na ruína do descarte. Então usa sua mana na bolsa mágica para conseguir alguma luz. E admite que esse lugar parecia uma caverna, mas o que realmente o deixa curioso seria como um crânio tinha sido dividido ao meio, então era óbvio que havia algo nessas ruínas. E o garoto acaba escorregando, o que acabou salvando sua vida do ataque de um monstro que corre atrás dele, enquanto Touka pensava que era óbvio que estavam em níveis diferentes e admite que estava tremendo. Então talvez essa seja a verdadeira hostilidade, e volta a chorar enquanto pensava que não estava triste e nem feliz, e cogita a ideia dele estar com medo, o que ele descarta, já que era uma emoção que começou a sentir recentemente. Então com certeza estava frustrado, porque esse seria o fim de Mimori Touka, que não possuía nenhuma arma e tinha apenas seus status lixo e uma habilidade fracassada. Mas Touka começa a desejar por poder após se lembrar das palavras de ódio de seus colegas, e decide usar sua paralisia que afeta o monstro, deixando o garoto surpreso. E ao voltar a correr, Touka se lembra que a deusa tinha dito que as condições de status tinham uma taxa de sucesso baixa, mesmo com monstros de nível baixo, mas com certeza aquele minotauro não era de nível baixo. Então talvez seja um milagre, mas Touka encontra outro monstro e sente sua pura hostilidade, e apesar de não saber suas razões para atacá-lo, ele sabia que o monstro era hostil, e como não queria perder sua vida, ele volta a usar a paralisia, que novamente afeta o monstro, fazendo o garoto perceber que isso não tinha sido um milagre, e talvez sua habilidade seja algo completamente diferente das magias semelhantes. E ao abrir seus status, ele nota que possuía apenas um ponto de mana, afinal tinha usado sua habilidade na deusa, no minotauro e nessa coisa, além dessa pedra do item que possuía. Então o que restava era apenas seu MP fora do ajuste de status, e talvez seja o suficiente para ativar sua habilidade, e testa o envenenamento no monstro, que começa a sentir os danos, deixando Touka impressionado, porque talvez a taxa de sucesso de sua habilidade seja incrivelmente alto e não era afetada pela classificação do monstro, e até começa a sentir pena da criatura, apesar dela ter tentado eliminá-lo, mas talvez seja efeito de ficar sem mana, e ele se pergunta o que aconteceria se continuasse usando sua habilidade. Mas Touka acaba sendo surpreendido pelo minotauro, que teve seu efeito de paralisia cessado, e o garoto pensa que talvez tenha se esforçado bastante, e se fosse um clichê normal, alguém viria salvá-lo, e se lembra da deusa maldita falando que esperava que ele tenha um final terrível, e de seus colegas rindo, além de seu pai o batendo, enquanto sua voz interior o dizia que queria eliminá-lo, e como era apenas um coadjuvante, não um herói ou heroína, ninguém iria salvá-lo, e por isso estava decidido a eliminar o monstro, então não deveria confiar ou contar com ninguém, além de não criar expectativas, já que deveria apenas conquistar tudo. E com um sorriso obscuro, Touka inicia sua luta pela sobrevivência, enquanto no fundo de uma floresta uma elfa se banhava. Touka não sabia o que poderia
poderia acontecer se seu MP fora do ajuste de status se esgotasse, mas mesmo assim usa sua paralisia no Minotauro, mas a habilidade acaba falhando, e ele descobre que não era possível aplicar a mesma habilidade em um monstro novamente, então aplica o efeito de sono que faz um monstro dormir, e ao envenenar o monstro ele pensa que pelo menos poderia combinar as habilidades, e se pergunta se o consumo de seu MP natural estaria o afetando, mas para piorar ele é surpreendido por uma horda de monstros, e decide dar a eles tudo o que tinha, então começa a usar sua paralisia desesperadamente, o que quase faz ele desmaiar, mas mesmo assim Touka continua lutando, até chegar em seu limite mental, mas mesmo assim ele decide usar seu último uso de paralisia, já que estava determinado a usar a teimosia de um personagem coadjuvante até o fim, mas Touka acaba sendo surpreendido ao subir para o nível 258, e com isso sua estatística sobe rapidamente, e ele restaura seu MP por completo, graças à eliminação daquele primeiro monstro que tinha envenenado, e agora ele poderia continuar lutando, e dessa forma Touka consegue subir o seu nível de habilidade paralisia, e agora era possível selecionar alvos múltiplos para aplicar o efeito, sendo limitada a uma determinada área, e confirma que a taxa de sua habilidade realmente seria de 100%, e assim ele começa a envenenar os alvos e eleva sua habilidade para o nível 2, e ao abrir seus status ele nota que suas estatísticas eram multiplicadas por seu nível, e seu MP teve um aumento drástico, já que seu MP inicial era alto, e nesse momento seu MP seria sua salvação, e assim que os monstros vão sendo eliminados, Touka vai subindo de nível e aproveita para aumentar sua habilidade sono pro nível 2, e talvez ele consiga sobreviver a esta ruína com seu poder que era capaz de eliminar tudo em seu caminho, e até faz os monstros restantes correrem dele. E após derrotar os monstros, Touka pega a túnica e a espada de um esqueleto e decide ir atrás de água e comida, e se lembra dos monstros que derrotou que pareciam bois e galinhas, mas ele não consegue cortar nada do Minotauro, e em um momento de desespero ele decide comer o olho do monstro, que não era comestível, fazendo o menino questionar se todo o corpo da criatura era feito de ácido, e admite que esse lugar realmente foi feito para destruir qualquer um, mas um brilho diferente na joia de seu item mágico chama sua atenção, e ao colocar mana na pedra ele nota que a bolsa ficou mais pesada, e de dentro dela ele retira um pacote de carne seca e um refrigerante, que o deixa emocionado por seu item considerado inútil ter produzido comida, apesar dele não saber como funcionava e nem se voltaria a produzir. E assim se passam vários dias, e enquanto olhava vários monstros sendo dizimados, Touka pensava que essa cena era horrível, e nesse momento ele cometeu um ato aterrorizante e completamente desumano, e ao atingir o nível 665, ele se lembra de quando era criança e pensou que deveria dar um fim ao seu pai, senão ele quem teria um fim. Mas neste dia ele foi salvo por seus tios, que o deram a normalidade, além do calor da família, o ensinando a ser gentil e ter empatia pela dor dos outros, fazendo ele pensar que poderia se tornar como eles, mas no entanto, ele não sentia nada e nem estava tremendo de medo por tirar uma vida, ou sofrendo por isso, já que apenas tinha medo de si mesmo, e enquanto subia de nível, ele pensava que o melhor seria apenas aceitar quem tinha se tornado, e continua sua jornada paralisando e envenenando monstros, mas se depara com uma porta diferente, e ao colocar mana na joia, ela se abre, revelando dois aventureiros que aceitaram o seu fim de forma nobre, e depois de rezar por eles, Touka pega uma bolsa de cristais preciosos que eles tinham, já que poderia ser útil na superfície, e ao abrir o salão 25, que consumia muito de seu MP, ele se depara com um corpo de túnica, e nota uma carta deixada por ele, que dizia: "Meu nome é Angelin, e as pessoas me chamam de Angelin, o grande sábio, embora outros o conheçam pelo nome anterior, Anglin, o herói das trevas", surpreendendo Touka ao se lembrar que a deusa tinha dito que esse teria sido o herói mais poderoso de todos. E ao continuar lendo, ele descobre que a deusa Vicious o enviou à força para este lugar, já que não era mais necessário
adversário e o considerava desagradável. Então ele queria confiar algo à pessoa que desejava sair com vida destas ruínas, o que o trouxe desesperadamente a este local, já que seu fim estava próximo, o que alimenta o ódio de Touka pela deusa, que disse que o grande império demoníaco era maligno, mas ela era muito pior, apesar dele acreditar que não era muito diferente, já que queria se vingar dela e não se importava em salvar o mundo, afinal era o mal contra o mal contra o mal. E ao abrir a bolsa do sábio, Touka encontra um livro de artes proibidas, a obra completa, que possuía receitas de remédios e ferramentas mágicas, mas além disso também tinha um pergaminho de magia proibida, que Touka não consegue decifrar, mas se ele se esforçou para escondê-lo e mantê-lo com ele, então deveria ser um feitiço poderoso, que possa se tornar seu trunfo contra a deusa. E assim, ele troca de manto com o sábio e após pedir seu perdão, ele volta a abrir o livro que continha uma mensagem, o alertando para tomar cuidado com aquele que eliminou todos, o Devorador de Almas. Então Touka continua sua jornada e encontra uma porta que parecia precisar de algo para abri-la, e talvez ela o leve para a superfície, o que significava que aquilo estava por perto, e até mesmo o herói considerado o mais forte do mundo sucumbiu a este monstro e se depara com um rosto enorme que estava com o que ele precisava para abrir a porta cravada na testa, e com certeza aquele seria o Devorador de Almas. Então Touka tenta usar sua paralisia, mas o monstro o ataca rapidamente, impedindo que o menino fale o nome da habilidade, já que seus ataques eram ativados no momento em que ele começava a ter intenções de atacá-lo, e se pergunta o que deveria fazer, já que acabar com aquilo parecia muito difícil, afinal ele precisava falar o nome da habilidade para ativá-la, e para piorar, este seria seu limite de alcance. Se pergunta se deveria melhorar suas estatísticas para superá-lo, o que ele descarta, já que nem conseguia ativar sua habilidade, e Touka é surpreendido pelo monstro que sai da parede, o que ele deveria ter esperado, já que essa criatura foi quem acabou com um homem que consideravam o mais forte, e esse deve ser o motivo da taxa zero de sobreviventes entre os descartados, mas pelo menos essa seria sua luta final por sua vida nas ruínas do descarte, contra um monstro que a dominava. Mas enquanto isso, do lado de fora, uma elfa questionava se iriam conseguir esperar por eles na ruína antiga, e voltamos para Touka, que observa o monstro criando algo e admite que essas criaturas eram horrendas, e para piorar, a criatura estava mostrando a última expressão dos descartados eliminados, já que queria ver sua reação, e devia ser assim que o Devorador de Almas se divertia, e admite que todos os monstros deste lugar tinham um gosto horrível, e ao seu lado surge o Devorador, que começa a gritar, e Touka paralisa os monstros diante dele, enquanto o Devorador dava risada do garoto, que se recusava a usar o envenenamento nas criaturas, e Touka diz que mesmo eles não estando mais vivos, ele não poderia fazer isto com outras pessoas, e se lembra de todos os esqueletos do labirinto, enquanto se questionava como poderia usar sua habilidade horrível em outras pessoas, e em meio ao desespero ele continua falando que não caiu tão baixo, e não era como um monstro que usava almas humanas como brinquedos, e não podia fazer nada contra aqueles que pareciam humanos, e que nunca fizeram nada de errado, afinal ele ainda era um humano. E quando Touka começa a chorar, o monstro cria ainda mais monstros, enquanto Touka estava em desespero, falando que eles eram iguais e todos eram humanos, então deviam se afastar, e nota que o monstro estava gostando de seu desespero, o saboreando como se tivesse encontrado a melhor presa. E quando Touka começa a implorar para que alguém o salve, o monstro começa a delirar, entrando em estado de êxtase, atingindo seu pico de felicidade, mas o monstro é surpreendido quando Touka usa sua paralisia nele, e ele diz que esse deve ter sido o melhor momento da vida da criatura, e que tanto sonhou, o que o fez abaixar a guarda, e nem se deu conta de que ele nunca abaixou seu braço esquerdo, deixando o monstro desesperado, enquanto ele dizia que esta era a pior falha daqueles que eram arrogantes em sua própria força, e quando se convenceu de que era superior
superior e que sua vitória era inevitável, ele se perdeu em seu excesso de confiança, e dessa forma sua paralisia sobe para nível 3 e Touka pergunta se o monstro não achou uma boa encenação, o que ele tinha certeza. Afinal, passou dias, meses e até mesmo anos tentando se tornar inofensivo, normal e gentil, e conseguiu enganar a si mesmo, se esquecendo de como realmente era, porque sempre teve que continuar atuando como Mimori Touka, o personagem de fundo gentil e normal, enquanto todos demonstravam sua hostilidade. E assim ele ativa seu envenenamento e continua falando que mesmo que fossem monstros criados por ele, usando a alma dos eliminados, ele não tinha motivo para se conter, afinal devia se enfrentar hostilidade com hostilidade para assim esmagá-lo por completo. E como suas próprias estatísticas eram fracas, ele pôde se subestimar, o que o fez continuar vivo, e um mero humano fraco enviado para esse lugar conseguiu passar por cima até mesmo dele, que teve um final patético. Mas Touka nota que o monstro estava tentando se mover à força, mesmo paralisado, e isso causava dano adicional, e o envenena, subindo sua habilidade para o nível 3, assim como sua habilidade sono usada em seguida. E ao destruir o monstro, as almas são libertadas e surgem diante do garoto, dando parabéns por ter conseguido, e elogiam seu desempenho na masmorra, além de terem ficado preocupados por ele ter tentado comer um monstro, mas eles esperavam que aquelas joias possam o ajudar na superfície. E por fim, Anglin pede que dê um jeito naquela deusa e todos desaparecem, enquanto Touka dizia que não tinha nenhuma obrigação de aceitar esse pedido, mas não precisava se preocupar, afinal podia levar muito tempo, mas ele pretendia dar um jeito naquela droga de deusa. E após pegar a joia do monstro, Touka abre a porta da masmorra rumo à sua liberdade da ruína do descarte. Enquanto Touka lutava pela vida, seus colegas subiam de nível e se achavam os maiorais por chegarem no nível 18, mas uma menina questiona o que Kobato fazia parada, já que se ela estiver certa, a classe iria se dividir, afinal eles tinham vários colegas com um ego enorme, e para piorar, todos receberam classes de S a E, e a propósito, ela, a Sagi, seria de classe B, e convida Kobato a se juntar ao seu grupo e começa a tocar o corpo da menina, enquanto dizia que com toda certeza ela não entraria no grupo de Kirihara, afinal era de classe D, então deveria pensar melhor sobre sua posição, já que ao derrotarem o Império Demoníaco eles retornariam ao seu mundo e talvez o que conseguiram nesse lugar afete em seu mundo, e mesmo com suas péssimas habilidades, talvez ela possa entretê-las com seu corpo para ajudá-las, mas para isso ela precisava passar no teste que a deusa designou e manda seu grupo trazer o monstro que estava acorrentado, e questiona se Kobato queria ficar forte junto com elas, ou ser eliminada como Mimori Touka, e mesmo apavorada, ela elimina o monstro e se torna uma delas, mas a menina começa a chorar ao se lembrar da gentileza de Mimori, que uma vez salvou um gato e pede perdão por não ter conseguido ajudá-lo. Mas enquanto isso, Sogo Ayaka acordava depois do soco que levou da deusa, e a encontra em sua sala, onde a deusa lamentava o ocorrido com Mimori, mas essa era uma política firme do reino de Allion, e pede suas sinceras desculpas, mas agora não tinham tempo para ficarem tristes, afinal o ritual ainda estava em andamento. E enquanto ela esteve dormindo, os outros participaram de um teste para determinarem se conseguiam eliminar monstros, e vários de seus colegas não conseguiram se defender e foram desqualificados, então tiveram que se retirar, fazendo Ayaka questionar se ela estava dizendo que precisavam eliminar os fracos, o que a deusa confirma, afinal essa era a política de Allion, deixando Ayaka furiosa ao admitir que não concordava com a maneira como ela fazia as coisas, fazendo a deusa dar risada ao dizê-la que o mundo era cheio de opiniões diferentes, e como uma deusa ela tolerava todas, então estava disposta a aceitar o seu ponto de vista, mas mesmo assim precisava se desfazer do que não tinha valor, e por
isso, Ayaka questiona se um herói de classe S seria valioso, o que Vicious confirma. Então ela decide fazer uma proposta, onde ela cumpriria seu dever como heroína de classe S, mas em troca ela pararia com os descartes, uma proposta que a deusa achava digna de uma heroína de classe S, e como sinal de reconciliação, ela sugere que apertem as mãos, e pede desculpas por ter dado um soco nela, mesmo que para acalmar sua histeria. E mesmo relutante, Ayaka segura a mão da deusa, que diz ter grandes esperanças nela, que notou que as mãos da deusa eram muito frias. E na floresta escura, uma elfa corria do grupo que pensou ter despistado, mas ela estava errada, já que o grupo dos vigilantes sagrados estava rastreando, ansiosos para capturá-la e se divertirem com a garota, antes de acabar com ela. Mas enquanto isso, Touka finalmente saía da ruína do descarte, e ao checar seus status, ele nota que estava no nível 1789, e considerava apenas seu MP incrível, afinal possuía 59 mil pontos, mas o que ele realmente queria checar eram as novas características de sua paralisia nível 3, onde o permitia paralisar múltiplos alvos, cancelar e cancelar parcialmente o efeito, assim como o envenenamento, que podia ter uma característica não letal, o que ele decide testar caso encontre algum monstro, mas por hora precisava encontrar uma espada ou alguém que possa atuar como um tanque para cuidar da linha de frente, e acaba se deparando com um grupo de slimes, atacando um slime menor que lutava por sua vida, e sua determinação acaba tocando o garoto, que paralisa todos os slimes e os envenena, mas muda a configuração para não letal e cancela a paralisia dos slimes maiores para mandá-los embora, e diz ao pequeno que estava prestes a desfazer sua paralisia, e como não tinha intenções de eliminá-lo, ele não precisava se preocupar e nem atacá-lo, e aliás queria se desculpar por se intrometer em sua batalha, que o deixou surpreso ao vê-lo lutando bravamente para se defender, mas agora precisava ir e se despede do slime, que começa a segui-lo. Então Touka questiona se ele iria continuar o seguindo e decide levá-lo, afinal ele era alguém que não se encaixava nesse mundo igual a ele. E depois de um tempo, Touka começa a ler o livro de artes proibidas e fica contente porque agora teria olhos na retaguarda, e uma página sobre um experimento para fortalecer monstros chama sua atenção, e ele nota que tinha uma descrição de como aprimorar os slimes, e provavelmente Angli temia que isso fosse usado para um mal, e diz ao slime que estava buscando uma boa e velha vingança, então se quiser ficar ao seu lado, ele teria que se alinhar ao seu ego, o que o slime concorda. Touka até sugere que ele vá embora, mas o slime nega, e ele decide chamá-lo de Pigmaru, deixando o slime animado com seu novo nome, enquanto Touka pensava que usaria tudo o que pudesse para esmagar aquela deusa a fim de ter sua vingança. Mas enquanto isso, os vigias sagrados se aproximavam da elfa, que decide invocar seu traje espiritual e oferece seu sono como parte do pagamento, e dessa forma ela se prepara para o combate contra os vigilantes sagrados, que cercam Touka, que demonstra estar apavorado, enquanto eles diziam que tinham nojo apenas de olhar para o garoto e ordenam que ele deixe todos os seus objetos de valor para que poupem sua vida, o que um dos homens se nega, já que queria testar o corte de sua nova arma em um humano, e podia ser nesse saco de lixo, e Zarashi manda ele ser rápido, afinal a garota ficaria sem energia em breve e estava próxima, e Ashura diz que como ele era um homem, isso seria rápido, afinal não iriam se divertir antes de eliminá-lo, então deviam acabar logo para capturar a mulher e usar o dinheiro em uma casa de entretenimento adulto, ou melhor, eles podiam pegar uma garota bonita na próxima cidade para se divertirem, deixando Touka irritado, enquanto eles discutiam sobre como seria divertido fazer o que quiserem com aquela elfa, e Touka continua com sua atuação e consegue levantar sua mão, e quando Magats tenta atacá-lo, Touka ativa sua paralisia, confirmando que suas condições de status também eram eficazes contra humanos, e talvez apenas aquela deusa maldita seja imune a isso, e diz que eles não eram intimidadores como os monstros das ruínas, mas sua malícia era igual ou pior a deles, que não passavam de um bando de lixos, e até mesmo seu slime estava irritado, e
Touka diz que a hostilidade deve ser paga com a hostilidade, o que significava que ele podia eliminar humanos, deixando eles apavorados, quando o garoto ativa seu envenenamento, e após abatê-los, ele sente algo à frente. E enquanto isso, a elfa se perguntava se eles tinham ocultado sua presença, mas sente algo se aproximando, apesar de não ter certeza sobre esse sentimento, que possuía uma presença fraca e inquieta, que deixou os espíritos assustados e corta a moita atrás dela, onde o slime foge e Touka usa sua paralisia, deixando a menina imóvel, enquanto ele dizia que sentiu sua intenção de atacar, mas também tinha algo misturado à sua hostilidade que o deixou curioso, e por isso queria conversar com ela, embora a deixe imóvel por precaução, deixando a menina curiosa sobre seu objetivo, e ele responde que estava perdido, afinal não era deste lugar, então esperava que ela pudesse ajudá-lo a tirar algumas dúvidas. E a menina pergunta sobre os outros 4 e Touka questiona se seriam seus amigos, o que ela nega, então o garoto retira a paralisia de sua boca e pede desculpas por ainda mantê-la nesse estado, mas ainda não confiava nela, já que passou por muitas coisas, então não confiava facilmente em estranhos. E a garota responde que antes de responder suas perguntas, ela gostaria de confirmar algo e pergunta onde estavam o grupo de 4 pessoas que ele encontrou, e Touka responde que os eliminou, deixando a menina surpresa por ele ter conseguido eliminar os vigilantes sagrados, e pergunta se tinha outros aliados com ele, e Touka responde que apenas um, mas não iria revelá-lo. Então a menina o agradece pelas respostas, e como não sentiu nenhuma falsidade em suas palavras, ela promete responder suas dúvidas de forma honesta, assim como ele, que de certa forma seria seu salvador, fazendo Touka perceber que ela parecia muito confiante em sua capacidade de identificar mentiras, e diz que ela parecia uma boa pessoa, pelo menos até agora, fazendo a menina perguntar se isso significava que tinha conquistado um pouco de sua confiança, o que ele concorda, mas mesmo assim ainda tinha coisas que preferia não comentar, o que a menina também preferia. E desse modo, Touka descobre que não estava em Alien, e sim na floresta do sul do reino de Ulza, e por fim ele pergunta se ela conseguia ler o que tinha naquele pergaminho, mas a menina nega e nota que parecia ser uma escrita antiga e muito peculiar, mas conhecia alguém que talvez consiga, e ela era conhecida como a bruxa dos tabus, que foi considerada perigosa por possuir um conhecimento tão vasto do que era proibido neste mundo, que acabou sendo expulsa de sua terra natal, e agora vivia na terra dos monstros de olhos dourados, uma área muito perigosa no centro do continente. E Touka agradece pela dica valiosa, apesar da menina não considerar que tenha conseguido pagar sua dívida com ele que salvou sua vida, mas ele responde que estavam empatados e agora iriam se separar, e ele pensa que ela possuía um verdadeiro senso de honra, e para o bem ou para o mal, ela era muito honesta, e até o fez lembrar de sua tia, que era tão simpática que até o deixou preocupado com ela, e diz que em breve ela estaria livre, mas não poderia garantir sua segurança até lá, o que a menina compreende, e Touka diz que iria rezar por sua jornada segura, apesar de ter a emboscado. E assim ele se retira e volta a caminhar com seu slime, e diz que não iria eliminar alguém sem motivo, afinal só fazia isso de acordo com suas próprias regras, mas não podia negar que existia a possibilidade dela vir atrás dele após o efeito passar, então pede ao slime que fique de olho. Mas enquanto isso, em uma cidade, as pessoas faziam vários comentários maldosos sobre a recompensa que estavam oferecendo por uma paladina de Nea, que foi derrotada por Bacchus, além de ser a princesa daquela antiga nação de meio-elfos, Seras Ashrein. Touka entra facilmente na cidade de Mills graças ao Marquês, que estava organizando uma exploração nas ruínas, e após se registrar na pousada com o nome Hat School, ele decide explorar a cidade, que possuía diversas lojas típicas de um mundo de fantasia, mas o melhor lugar seria a taverna, que possuía uma ótima comida, mas o que realmente era importante seria as conversas em voz alta, afinal era a melhor maneira de coletar informações, e um grupo discutia sobre os exércitos poderosos das outras nações, como a Brigada Brilhante, a Ordem dos Lobos Brancos e os mais fortes
fortes do continente, os Cavaleiros do Dragão Negro, que possuíam o mais forte da humanidade e o Caçador de Heróis em sua unidade, mas Touka decide retornar para o quarto e começa a pensar sobre os planos futuros e como prioridade, ele devia encontrar a Bruxa dos Tabus que estava na Terra dos Monstros de Olhos Dourados, já que seria quem poderia ler o pergaminho da magia proibida, e também tinha aquela solução de aprimoramento de monstro que poderia fazer com Pigmaro, mas para isso era necessário criar uma solução usando o osso do pó do esqueleto rei, e seu habitat seria as ruínas de Mills, fazendo Touka lembrar da taverna onde comentaram que a cidade ficou muito agitada, desde que o Marquês solicitou a conquista do novo andar descoberto das ruínas, e no dia seguinte Touka vai até a ruína, onde o Marquês anuncia que o objetivo seria o Cálice do Olho de Dragão, e quem o trouxer iria receber 300 moedas de ouro, e com relação aos itens dos monstros, eles estavam livres para usarem como quiserem, o que significava que Touka poderia ficar com o pó do osso do esqueleto rei, e na fila de registro, um aventureiro começa a importunar uma garota chamando a atenção de Touka, enquanto o homem dizia que ela com certeza devia ser alguém de renome por ser tão bonita, e sua voz se parecia com a de uma certa Capitã Paladina, chamando a atenção de todos para a possibilidade de ser Seras Ashren, do Sacro Império de Nea, a ex-capitã dos Cavaleiros, que tinha a cabeça a prêmio, além de ser a elfa capitã da Ordem, e aquele homem continua provocando a garota, afinal já encontrou a capitã uma vez e era muito bonita, e o tratou com desdém, apesar de ter a convidado para um jantar, e a menina responde que não se lembrava de ter o conhecido, e ele diz que ela teve a mesma reação na época, e o ignorou com total desinteresse, mas graças a isso seu rosto ficou gravado em sua mente, assim como seus belos balões, mas a menina volta a dizer que ele devia estar a confundindo, então o homem responde que nesse caso ela apenas precisava mostrar as orelhas, afinal as orelhas dos elfos eram pontudas, e como todos sabiam, a ex-capitã de um certo país estava fugindo, e era uma alta elfa, conhecida como a Princesa Cavaleira, e ao retirar o capuz da garota, ele se surpreende ao perceber que suas orelhas eram normais, fazendo todos darem risada dele, e Touka a reconhece como a garota da floresta, enquanto o cavaleiro estava sem acreditar que seu rosto também era diferente, e a menina se apresenta como Misty Balucas, e questiona se ele estava satisfeito, gerando vários comentários na fila, que deixam o homem furioso, e em seguida Touka passa pela garota que o reconhece e pergunta se ele também veio pelo chamado, e ele responde que era mais ou menos isso, e aliás o que aconteceu com ela foi um saco, mas ela não considerava aquilo um grande problema, apesar de Touka aconselhar que ela tenha cuidado, já que aquele homem estava enfurecido, mas a menina já estava acostumada, afinal era mais fácil quando a odiavam e ficavam longe, em vez de tentar se aproximar, e Touka responde que entendia que ela estava tentando evitar interações, mas tinha um pedido e iria pagar para que ela o ajude a comprar alguns itens para explorar as ruínas, já que assim não seria enganado, o que ela concorda, afinal estava precisando de dinheiro, e após as apresentações com seus pseudônimos, Touka, ou melhor Hachi, diz que já tinha entendido que ela estava usando um nome falso, e como os dois tinham seus segredos, eles não teriam motivos para dizerem seus nomes reais, o que a menina concorda, e assim eles vão às compras, e a menina fica surpresa com o alto valor que ele pagou por sua ajuda, mas ele diz que isso era o que ela o ajudou a economizar, e mesmo relutante, ela decide aceitar seu pagamento, e após agradecê-lo, ela diz que precisava ir, mas acaba caindo, e Touka nota que ela estava com olheiras, e a menina responde que apenas não tem dormido direito há alguns dias, mas estava tudo bem, e pede desculpas por preocupá-lo, e se retira, mas agora Touka poderia começar a conquistar as ruínas de Mills. Então no dia seguinte ele entra nas ruínas e nota um grupo correndo de um pequeno demônio boi que era menor que o das ruínas do descarte, e o elimina sem nenhuma dificuldade, afinal sua pele era menos resistente, mas um tempo depois os aventureiros retornam e ficam sem acreditar que alguém derrotou aquilo com apenas um golpe, e Touka continua explorando, apesar de não estar ganhando muita experiência com esses monstros
monstros. Então iria avançar rapidamente, mas uma conversa chama sua atenção. E ele escuta aquele homem da fila mandando dois homens fazerem aquela mulher que o humilhou na praça se arrepender de ter nascido, e quando ela implorar pela vida, eles deveriam usá-la como ração de monstros. E enquanto gargalhava, Touka ia até eles e diz que eles eram um grupo sem salvação. E o aventureiro questiona com quem ele achava que estava falando, então Touka levanta a mão e começa sua atuação pedindo desculpas e para que poupem sua vida, fazendo o homem dar risada por ele estar implorando pela vida, e diz que era uma pena, já que não poderia mais voltar atrás, e ataca Touka, que usa sua paralisia, deixando todos sem entender o que estava acontecendo. E ele admite que sua própria vilania o dava vontade de vomitar, mas provavelmente seria por eles terem o feito lembrar de seu passado, e aplica um envenenamento em todos. Afinal, eliminar pessoas como eles era estranhamente agradável, e o homem promete que iria fazê-lo se arrepender disso. Mas Touka começa a rir e pergunta se ele era idiota. Afinal, tinha um motivo para estar dando uma surra neles nesse lugar. E ao se retirar, um grupo de monstros surge e Touka diz que parece que eles quem viraram ração de monstro. E assim ele segue até um novo andar, mas decide fazer uma pausa e retorna pro andar anterior. E depois de um cochilo, um grupo avisa que tinha algo em comum na ruína, onde os monstros pareciam ter sido eliminados de forma estranha. E todos os monstros, sendo eles fortes ou fracos, estavam com a pele pálida, e o mesmo aconteceu no andar 14, onde foram os primeiros a chegarem e o convidam para retornar à superfície com eles. Afinal, não sabiam o que estava acontecendo, mas Touka agradece sua oferta e diz que iria continuar, e assim que eles se retiram, ele pensa que eles deviam estar falando dos monstros que ele eliminou com sua habilidade. E se a notícia se espalhar, seria melhor para ele, que encontra o cálice do olho do dragão, mas ele tinha certeza que aquela estátua ao lado do cálice iria se mover, então usa sua paralisia junto com o envenenamento, e assim que o monstro é eliminado, o seu slime avisa que alguém tinha chego, e na verdade era Misty, que diz que achava que seria a primeira que chegaria nesse lugar, já que os outros recuaram, mas talvez tenha perdido sua chance de descansar depois de se enrolar com um bando de monstros. Mas Touka diz que se ela quiser poderia ficar com o cálice, surpreendendo a garota, que pergunta o que ele queria em troca. Afinal, 300 moedas de ouro era muita coisa, e ele responde que não tinha nada que realmente queira, e a menina diz que não podia manchar sua honra dessa maneira, e Touka responde que ela parecia com pressa, mas precisava dormir de forma adequada, afinal parecia que ia desmaiar a qualquer momento, e se despede da garota, que volta a insistir que não poderia aceitar sem oferecer nada, e Touka responde que Hachisko era um cara extremamente doce e gentil, principalmente com mulheres bonitas, e ela diz que ele estava mentindo, mas Touka encontra uma passagem secreta e diz que seu objetivo não era esse tesouro, e sim um monstro que estava lá embaixo, deixando a menina surpresa, já que imaginou que esse era o último andar descoberto, e ele explica que tinha um monstro que tinha o que ele precisava, e esse chamado apenas coincidiu com o seu tempo, fazendo ela admitir que fazia sentido, e decide pedir que ele ao menos permita que ela o proteja, já que no momento o que poderia oferecê-lo era sua habilidade com a espada, e promete que não seria um peso, afinal não poderia apenas aceitar o cálice de graça, e como ela não parecia que iria desistir, Touka decide aceitar, mas com algumas condições, que seriam não fazer perguntas sobre as circunstâncias um do outro, e ela poderia retornar para a superfície quando quisesse, já que ele não sabia quanto tempo ficaria lá embaixo, mas não seria responsável por ela, o que Misty aceita, e promete protegê-lo mesmo que custe sua vida. E assim os dois descem as escadas, e Touka pergunta sobre os monstros de olhos dourados, e ela explica que esses monstros tinham muita experiência e eram conhecidos como as presas perfeitas para os heróis do outro mundo subirem de nível, e pergunta se ele conhecia o conceito de herói de outro mundo, o que Touka concorda. Então a menina diz que aparentemente esses heróis não ganhavam experiência ao eliminarem pessoas,
apenas. E parece que a experiência era um recurso exclusivo dos monstros, o que de certa forma explicava o motivo de Touka não ter recebido nada por ter eliminado aquele grupo. E ele pergunta como os monstros sem olhos dourados eram tratados, e a menina responde que eles eram considerados monstros comuns e alguns eram capazes de ter um bom relacionamento com humanos. E segundo a lenda, o Rei Demônio, que é a raiz de todo o mal, irradia uma energia conhecida como essência do Rei Demônio, e os monstros mais influenciados ficavam com os olhos dourados, que liberavam um instinto violento que todos os monstros possuíam, fazendo Touka pensar sobre os monstros de olhos dourados, e faz uma ligação com ouro, chegando a um herói de ouro. E talvez essa tonalidade dourada possa ser um sinal, o que era um pouco sinistro, mas mesmo assim eles seguem a viagem até uma sala de descanso, mas antes de entrar a menina comenta que estava sentindo a presença de um monstro e como não era forte, ela não deu importância, mas continuava sentindo. Então Touka apresenta seu parceiro Pigmaru, fazendo a menina admitir que ele era um slime muito bonito, e sua sensação era estranhamente reconfortante. E Touka diz que agora eles deveriam fazer uma pausa, e aconselha que ela durma um pouco, mas a menina se recusa, e diz que estava tudo bem, então Touka pede que ela ao menos deite um pouco, já que seria um problema se ela desmaiasse no caminho, fazendo ela concordar em se deitar. Então Pigmaru começa a distraí-la, e Touka usa sua habilidade sono para colocá-la para dormir, já que assim ela poderia descansar um pouco, mas uma luz emana do corpo da garota, revelando sua verdadeira aparência, e como Touka suspeitava, ela realmente era a ex-capitã do Sakura Império de Nea, Sarah Ashren. Mas enquanto isso, Sivit Karland, o mais forte da humanidade e membro dos Cavaleiros do Dragão Negro, se perguntava se Sarah Ashren, com seu traje de espírito, poderia ter eliminado os 4 vigilantes sagrados tão rapidamente, e talvez ela possa ser mais divertida do que ele imaginou. Misty se pergunta como tinha adormecido, já que o pacto ainda não foi expirado, e quando Touka finge que acordou, ele diz que deviam voltar a explorar, e finalmente chegam na sala do mestre, que surge de repente, e Touka nota que ele era muito mais forte que os outros monstros dessa masmorra, e Misty diz que esse monstro era tão poderoso que um soldado comum não podia lidar com ele, e Touka percebe que o monstro considerava apenas Misty como uma ameaça de verdade, e a menina pede que ele mantenha segredo sobre o poder que estava prestes a usar, que a concedia melhoria em suas habilidades, além de equipamentos exclusivos, e pede que ele fuja caso necessário, já que não sabia se poderia defendê-lo enquanto lutava, e quando o monstro estava prestes a atacá-los, Touka o paralisa e envenena, deixando a menina sem acreditar que ele o derrotou em segundos. E depois de derrotá-lo, Touka pega o que veio buscar e promete que ao chegar na superfície, ele responderia às dúvidas da garota, que pergunta se sua cara tinha entregado. Mas Pigmaru chama a atenção de Touka, que encontra um ovo enrolado em um tipo de tecido mágico, e como o slime parecia interessado, ele decide levá-lo para a superfície com eles. Mas enquanto isso, os antigos colegas de Touka enfrentavam esqueletos cavaleiros com muita dificuldade, e Ayaka tenta ganhar tempo para que seus colegas consigam fugir, mas Oyamada e Kirihara os derrotam sem se importar se seus colegas seriam atingidos por seus golpes, mas Ayaka consegue salvá-los, enquanto Kirihara ficava se achando o mais poderoso por chegar no nível 24. Mas voltamos pra masmorra, e após Misty entregar o cálice, ela vai até Touka e diz que receberia sua recompensa no dia seguinte em uma recepção, então ficaria na hospedaria por mais uma noite, e por isso Touka pede que ela o encontre em seu quarto durante a noite, já que gostaria de falar sozinho com ela, o que a menina concorda. E assim que a noite chega, Touka termina a solução de aprimoramento de monstro, mas decide testá-la mais tarde, afinal Misty já tinha chegado, e Touka começa a falar que queria contratá-la como guarda-costas, já que achava que ela queria ganhar mais dinheiro, embora após
possa ter decidido viajar com a recompensa do cálice, o que Touka julgava ser uma estratégia suja, já que estava fazendo ela lembrar indiretamente do cálice, e continua falando que, como ela sabia, o seu objetivo era encontrar a bruxa dos tabus nas terras dos monstros de olhos dourados, e como tinha a possibilidade de encontrar muitos monstros, ele se sentiria melhor se tivesse um espadachim talentoso o protegendo, assim como nas ruínas. Afinal, sempre pensou em contratar um guerreiro para garantir sua segurança, e ela se encaixava perfeitamente nisso. E Misty responde que estava em uma jornada para o ducado de Ionato, então se for pela terra dos monstros de olhos dourados seria muito conveniente para ela, mas Touka nota que ela parecia estar indecisa e decide dizer que ela não precisava ter pressa quanto à decisão, já que tinha outras rotas para Ionato, e questiona se poderia perguntar algo, mas a chama de Ceras, e a menina concorda automaticamente, ficando nervosa ao perceber que ele já sabia quem ela era, e Touka explica que descobriu quando ela adormeceu na ruína com sua habilidade, e pergunta se ela estava hesitante porque pensou em revelar quem era, já que viajar junto e tentar ocultar a identidade seria um problema, afinal não conseguia dormir nessa forma, o que ela concorda. Então Touka diz que precisava de sua habilidade de combate, então não tinha intenção de vendê-la, e Ceras explica que usava o poder dos espíritos para ocultar sua identidade em troca de seu desejo de dormir, e após ser pega desprevenida, ela começou a ser perseguida pelos vigilantes sagrados, e como ele se livrou deles, ela tinha muito mais flexibilidade em viajar e mostra sua identidade verdadeira, e Touka diz que se ela estava cancelando seu feitiço, então devia presumir que ela confiava nele, o que ela concorda. Então ele decide retribuí-la e diz seu verdadeiro nome, que seria Touka Mimori, mas pede que ela não conte a ninguém, mas na verdade ele apenas estava usando a confiança para prendê-la ainda mais a ele, e dessa forma Ceras se apresenta e concorda em ser sua guarda-costas até as terras dos monstros de olhos dourados, e como pagamento Touka dá uma gema azul que encontrou nas ruínas do descarte pra garota, que diz que não poderia aceitar, afinal essa era uma gema do dragão azul, uma joia que raramente nascia dentro dos lendários dragões de olhos azuis, e não existia nenhuma circulando no mercado atualmente, então seu valor superava facilmente a recompensa do cálice, o que Touka não ligava, mas a menina o adverte, já que não devia dar algo assim tão levianamente, mas mesmo assim ele insiste que ela fique com a joia, afinal era o pagamento suficiente para protegê-lo, e se não quiser poderia jogar fora, fazendo a menina aceitar, mas ela avisa que como estava em fuga existiam muitas coisas sobre ela que ainda não contou, e Touka responde que não estava investigando seu passado, e como contratante só queria que ela esteja em sua melhor forma como guarda, e Ceras diz que ele era muito atencioso e retorna pro quarto, onde pensa que apenas queria acreditar nele, assim como fez com a princesa, e no dia seguinte Touka pede que ela não dê atenção aos comentários maldosos na taverna e pergunta se ela sabia algo sobre magia proibida, e a menina responde que segundo a deusa Vicious, essas magias proibidas se tratavam de feitiços antigos, fazendo Touka perceber que esses feitiços apenas eram proibidos porque a deusa decidiu, e talvez seja por serem perigosos para ela, e agradece a ajuda da garota, que admite que ficou envergonhada por ele ter agradecido com sinceridade, e combina de encontrá-lo depois do almoço, após receber sua recompensa. Então Touka vai até a floresta e inicia o experimento de aprimoramento com Pigmaru, enquanto na festa de recepção, o Duque recebia um especialista em quebra de ilusões para identificar se o cálice trazido por Misty era legítimo, deixando a menina
menina aflita, enquanto Touka notava que ela estava atrasada. Mas vamos até o castelo de Alion, onde a deusa dizia que soube que Ayaka e seus colegas passaram por momentos delicados com os esqueletos cavaleiros e, aliás, ela não precisava se preocupar com Sakura, já que iria colocar sua mão de volta, embora não possa usá-lo em qualquer pessoa, então apenas iria curá-la por ser de classe B, e pergunta se ela não iria se juntar ao grupo de Kirihara, o que Ayaka nega, afinal não acreditava que se daria bem com o Kirihara de agora, e a deusa diz que o seu egoísmo estava perturbando a harmonia de sua classe, ou pelo menos foi o que ela tinha ouvido, deixando Ayaka indignada, mas a deusa diz que estava tudo bem, afinal era resultado de uma orientação insuficiente de sua parte, e Ayaka pede desculpas, mas mesmo sendo egoísmo, ela não conseguia se juntar a Kirihara, fazendo a deusa questionar se ela pensaria isso, mesmo que signifique dar as costas ao mundo que busca salvação, e Ayaka responde que estava cumprindo seu dever como heroína de classe S de sua maneira, o que a deusa concorda, e por isso iria confiar os alunos que não conseguiam eliminar monstros a ela, já que se um classe S os treinasse, eles se tornariam tão fortes quanto 100 homens, deixando a menina aflita ao questionar se não tinham resolvido essa questão quando concordou em lutar no lugar deles. E a deusa responde que infelizmente recebeu um decreto real, pedindo a eliminação de todos os heróis que não podiam lutar, e ela não podia mudar essa ordem. Então, caso ela recuse, teria que se livrar deles, deixando Ayaka sem saída, a não ser concordar com a deusa, mas antes dela se retirar, a deusa diz que caso eles se tornem um obstáculo, ela seria forçada a enfrentar uma realidade cruel, mas com certeza tudo ficaria bem, já que os humanos ficavam mais fortes ao enfrentarem a realidade. E assim que a menina se retira, a deusa demonstra sua insatisfação com aquela pirralha. Mas voltamos pra Touka, que ainda esperava por Ceras, e pergunta ao Slime se ele também achava que aconteceu algo, o que ele concorda, então Touka decide ir atrás da garota. Afinal, ela não tinha motivos pra abandoná-los e escuta alguns comentários sobre a mulher que encontrou o cálice, que na verdade seria a fugitiva princesa cavaleira, que fugiu pra Floresta Escura, e ele observa os cavaleiros do dragão negro indo em direção à floresta. Enquanto a menina enfrentava os dragões e com a habilidade dos espíritos ela consegue derrotar alguns cavaleiros, enquanto pensava que por conta da quebra da ilusão o seu espírito da luz estava desorientado e por esse motivo não podia se transformar, e se pergunta qual seria o nível dos cavaleiros superiores, já que os médios já eram muito fortes, e uma lâmina é arremessada contra a garota, que consegue se defender e nota que aquele dragão em suas costas era apenas um chamariz, já que o verdadeiro inimigo estava diante dela, que o ataca, e o homem a elogia por notá-lo e se apresenta como Gizon, o vice-capitão do esquadrão liderado por Orban dos 5 dragões, e começa a pressionar Ceras, que diz que tinha pensado que tentariam capturá-la, mas parece que decidiram eliminá-la, fazendo o homem admitir que sua equipe tinha ordens secretas, e começa a olhar para o corpo da garota, que sabia que precisava de seu traje para lidar com esse inimigo, mas Ceras acaba se desequilibrando, o que dá a abertura que Gizon precisava para desarmar a garota, que diz que se fosse eliminá-la deveria ser rápido, mas o homem responde que antes iria se divertir com ela, que iria descobrir o que era um homem de verdade. Mas Ceras acaba sendo salva por Touka, que o paralisa assim como o dragão, e diz que ela estava atrasada, e depois envenena os dois, mas usa um efeito não letal no soldado, e a menina pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele responde que veio procurá-la, e coloca o soldado pra dormir, já que poderiam acabar falando coisas que ninguém possa ouvir, e Ceras diz que se ele continuasse com ela, ele também seria perseguido pelos cavaleiros, e devolve o pagamento que ele a deu pra anularem o acordo, mas Touka responde que isso realmente seria uma dor de cabeça, o que a menina concorda, mas ele diz que não era sobre isso que estava falando, e joga o saco de joias pra menina, que fica impressionada com a quantidade que ele
ele possuía, enquanto Touka dizia que seria uma dor de cabeça procurar um guarda-costas tão forte quanto ela, e manda Seras tirar a roupa. Como as pessoas de Mills já viram Seras com aquelas roupas, Touka oferece outras roupas pra garota, que fica aliviada, mas questiona o motivo dele estar agindo como se o acordo ainda estivesse valendo, e Touka responde que tinha uma nova proposta, e sugere que ela negocie um pedido de asilo com a bruxa dos tabus. Afinal, ninguém descobriu onde ela morava, e como ele estava indo pra Terra dos Monstros sozinho pra aprender sobre a escrita antiga, seria conveniente pra ela, que pergunta o motivo dele estar a ajudando, e ele responde que sua aparência o fazia lembrar de uma pessoa que possuía a mesma aura, e se a abandonasse seria o mesmo de abandonar sua tia, fazendo ela admitir que ele era uma boa pessoa. E em seguida Touka vai até o cavaleiro e retira sua condição de sono e diz que caso responda às perguntas, ele teria piedade, deixando o cavaleiro furioso, enquanto Seras perguntava quem queria eliminá-la, fazendo o homem admitir que queria ver como uma alta elfa que jurou sua espada ao Sacro Império iria reagir ao descobrir a verdade, mas ele é calado por uma lança que o elimina, deixando Touka aflito ao perceber que aquele de armadura branca e olhos vermelhos era Sivit, o mais forte da humanidade. E pra piorar, eles 4 dos 5 dragões ficam diante deles, e Sivit revela que quem ordenou o trabalho seria Ortella, que foi tomado pelo desespero e até cogitou em deixá-la fugir, mas a possibilidade de Seras ser profanada por um homem o levou à loucura, propondo que a eliminem a qualquer custo, deixando a menina em choque, e um dos cavaleiros questiona como deviam lidar com Seras, já que Vossa Majestade os deixou escolher, e cogita a ideia de entregá-la a seus subordinados como prêmio antes de eliminá-la, o que seria um problema. Afinal, o imperador pediu para levar seu corpo com sua pureza intacta, mas Sivit decide fazer uma proposta de duelo, e caso ela vença, poderia viver. Afinal, estava satisfeito com a oportunidade de testar seu traje de espírito em combate, ou era o que ele pensava. Afinal, ficou mais interessado no jovem ao seu lado e pergunta seu nome, deixando Touka encurralado ao reconhecer que esse homem era mais perigoso que o devorador de almas. E Sivit questiona o motivo dele estar sorrindo, fazendo Touka se lembrar de seu mau costume, mas de todo modo ele se apresenta como Hatskull, e Sivit nota que seria um pseudônimo, e Schweitz questiona o motivo dele estar perdendo tempo com o garoto, e Sivit pergunta se ele não achava estranho o garoto não sentir medo diante aos 5 dragões, além de estar esperando uma brecha para atacá-los, e mesmo sabendo que um movimento errado poderia eliminá-lo, ele continuava sorrindo e conversando, fazendo Touka admitir que ele era inteligente, então precisava ser cauteloso, senão tudo acabaria em um piscar de olhos, e pergunta se ele estava procurando um alvo para satisfazê-lo, o que Sivit concorda. Então Touka continua falando que não deviam ter muitos oponentes com força sobre-humana, como a deusa de Alion, e Sivit responde que sua terra e Alion possuíam uma relação próxima, e admite que tinha grandes expectativas nos heróis de outro mundo que ela invocou, afinal sua bênção permitia que eles alcancem o ápice da força rapidamente, e com certeza algum dia se tornariam adversários dignos que lutariam contra ele, fazendo Touka notar que ele estava transbordando autoconfiança, já que seu único desejo era encontrar e lutar contra oponentes poderosos, mas Sivit acaba perdendo o interesse no garoto, então pelo menos entregaria sua cabeça à princesa de Nea, e Seras questiona se ele faria isso para a princesa, mas Sivit manda ela se calar, afinal era o motivo de Bacchus mudar de postura e invadir Nea, deixando a menina surpresa, enquanto o cavaleiro mandava ela não fingir surpresa, afinal já sabia disso, já que a deusa deles ordenou que eles entregassem seu pequeno paladino, o que Nea recusou, e Sivit diz que mesmo
os dois sendo fracos, deviam ir até ele, apesar de preferir que eles tivessem o poder de eliminá-lo, deixando Touka confiante em sua aposta de sobrevivência e questiona o que ele achava de aceitá-lo como o adversário que poderia ameaçar sua vida, afinal tinha dito que aqueles abençoados pela deusa logo alcançariam o ápice da força e se apresenta como Touka Mimori, um herói do outro mundo, deixando todos surpresos enquanto Sivit dizia que agora tudo fazia sentido e questiona o que ele fazia nesse lugar e Touka percebe que Sivit era capaz de sentir mentiras, então decide alterar a história, dizendo que tinha uma posição única mesmo entre os heróis e por isso estava agindo sozinho por ordens da deusa, o que não era mentira, afinal era o único de classe E continuou falando que como estava em um nível diferente, eles o mandaram para esse lugar sozinho, deixando Sivit interessado no homem que até a deusa reconheceu como especial e questiona o que ele desejava com ele. Touka responde que queria um adiamento, já que assim ficaria mais forte que qualquer um e ganharia poder suficiente para derrotar aquela deusa e dessa forma poderia eliminá-lo. E Sivit questiona como ele pretendia ficar mais forte. Touka responde que iria para a Terra dos Monstros, de olhos dourados, seguindo um caminho diferente dos outros heróis. Afinal, a deusa o deu essa liberdade e de qualquer forma pretendia voltar até ela, fazendo Sivit perceber que isso significava que ele não iria desaparecer e como gostaria de ver o seu crescimento em uma batalha pela vida, ele concorda em deixá-lo vivo e poderia sair sem se preocupar. E após silenciarem Seras, eles também partiriam, mas Touka manda ele esperar e diz que precisava do poder dela para chegar na Terra dos Monstros, afinal iria usá-la para ficar mais forte, deixando Sivit empolgado e em frenesi ao aceitar sua proposta de deixar Seras viva e seu companheiro tenta alertá-lo, mas Sivit diz que Touka precisava dela para ficar mais forte e poderiam eliminá-la depois do duelo, e se ele continuar falando, iria eliminá-lo, deixando o cavaleiro apavorado e pede a Shueitsu que avise Green que ninguém poderia encostar nos dois e admite que o primeiro ato de Touka superou sua imaginação e foi uma excelente introdução ao próximo passo que o deixou ansioso pelo dia em que se enfrentariam. E ao voar com seu dragão, ele nota o garoto sorrindo e Touka percebe que ganhou sua aposta. Afinal, ele estava em seu alcance e com isso ele paralisa todos e leva os 4 dragões ao chão, deixando Sivit furioso, enquanto Touka pedia desculpas, mas não tinha a intenção de prolongar as coisas com o mais forte da humanidade. Afinal, isso não era uma história bonita, e sim uma história de vingança, e eles não passavam de um risco para ele, então iria eliminá-los e envenena todos, que começam a se debater, e Touka reconhece que não o chamavam de mais forte da humanidade à toa, e era a segunda vez que alguém tentava se movimentar paralisado, o que era autodestrutivo, e como nunca viu alguém se movendo tanto após receber sua paralisia e envenenamento, ele precisava ficar preparado até todos serem eliminados e ativa uma habilidade nova que se espalha pelo seu rosto e começa a brilhar. Mais um sinal pro esquadrão é ativado do corpo de um dos cavaleiros e o esquadrão vai até eles. Então Touka diz que Seras podia fugir porque ele ficaria até todos serem eliminados. E a menina decide ficar, afinal era sua guarda-costa. E Sivit tenta ordenar que os cavaleiros os eliminem à distância, o que era inútil, e Touka pensa que eles já estavam ligados e tinha 2 problemas com essa nova habilidade. E o primeiro seria quanto tempo demorava para entrar nesse estado, e o segundo como gastava seu MP quando ativa. E em outras palavras, essa habilidade que ganharam com aquela solução de aprimoramento de monstros era para combates extremamente curtos, e com a ajuda de Pigmaru ele diz que iriam resolver tudo de uma vez, e o slime se estica até os cavaleiros e Touka usa sua paralisia e derruba todos, já
que quando estavam ligados, o slime se tornava parte dele. E ao colocá-los para dormir, Touka ganha 3 habilidades, que seriam congelar, escurecer e enlouquecer. E testa o enlouquecer, fazendo o cavaleiro ter um surto violento. E combinado com paralisia, o inimigo era eliminado rapidamente. E sobre o escurecer, ele tomava a visão do inimigo e usa essa escória como cobaias de suas novas habilidades, chegando no nível 1797. E após eliminar todos, Touka admite que Sivit era realmente incrível por ainda estar vivo, e Sivit questiona quem ele seria. Então Touka responde que não era grandioso como um herói que salva o mundo, e na verdade era apenas um vingador, e desse modo, o homem conhecido como o mais forte da humanidade encontra o seu fim. E após Ceras trocar de roupa, ela diz que Touka estava com uma expressão gentil, e ele responde que talvez seja por estar pensando em alguém gentil, e começa a falar sobre o caçador de heróis, e Ceras diz que ele podia superar até mesmo Sivit. Touka começa a pensar que os dragões que os 5 montavam tinham tamanhos diferentes dos outros, e se lembra de já ter esmagado o caçador de heróis anteriormente, deixando Ceras surpresa por ele ter o derrotado tão facilmente. Mas enquanto isso, nas ruínas, Ayaka se perguntava quando despertaria sua habilidade única, mas o Yamada tenta desafiar Nyantan, que veio representar a deusa Vicious, por não aceitar receber ordens de alguém mais fraco, mas a garota o apaga em segundos, deixando Ayaka impressionada com sua velocidade, enquanto Nyantan os levava para capital real. E voltamos para Touka, que diz que iria usar seu julgamento para acabar com qualquer obstáculo para sua vingança, e Ceras diz que não podia dizer que não tinha seus sentimentos sobre a deusa de Alien, e por isso ele deveria usar da força dela em nome de sua vingança. Mas Touka alerta que era uma missão egoísta, e era difícil de ver justiça, honra e convicção que ela valorizava, e Ceras responde que ele arriscou a vida sem se preocupar com o perigo para salvá-la, então precisava pagar essa dívida, e enquanto acreditar que é o correto, ela aceitaria com prazer qualquer tratamento, fazendo Touka contar com a força da garota, e pede desculpas para ela e promete devolver o favor algum dia, afinal sempre pagava suas dívidas, sejam elas de gratidão ou de ódio. E na capital, a deusa dizia que Nyantan fez um ótimo trabalho observando os heróis, afinal era forte e esperta, mas acima de tudo era leal, e ordena que a garota use sua boca para lamber seu pé, e com um sorriso ela diz que o dia em que os heróis enfrentariam as forças do grande império demoníaco estava mais próximo do que pensavam. Os soldados que verificam a ruína do descarte notam que o cristal de verificação não mudou de cor, mas como ninguém sobrevive a essa ruína, eles decidiram relatar que tudo estava normal, enquanto Touka comprava a máscara do Lorde das Moscas, que segundo as histórias transformou uma ilha de monstros em sua fortaleza, onde se defendeu de toda a invasão, se tornando o mestre dos demônios condenados ao ostracismo pela própria fonte do mal. Mas como teve um fim impressionante, ele se tornou muito popular, e como Touka não se considerava um bom herói, ele decidiu usar a máscara, já que um demônio parecia mais apropriado para esmagar a deusa, afinal não deveriam duvidar de um homem que vendeu sua alma. No reino de Magnar acontecia uma reunião onde comentavam sobre a eliminação dos 5 dragões, e a deusa Vicious comenta que os cavaleiros estavam perseguindo Ceras, e no local eles encontraram as roupas da garota rasgadas, e pelas manchas vermelhas eles acreditavam que ela tenha sido gravemente ferida, ou até mesmo tenha sido eliminada. E em relação a Nea, o Sacro Imperador Ortella perdeu a vida na noite passada, após enlouquecer, o que nenhum dos soberanos se importava, afinal ele não passava de um covarde que vendeu o próprio país sem lutar. E Vicious retorna ao assunto dos cavaleiros, que eram a melhor esperança contra o grande império demoníaco, uma perca significativa para a Santa Aliança, mas por sorte eles tinham os seus heróis de outro mundo, que iriam desempenhar um papel ainda mais importante, fazendo o belo Imperador Louco
de mira Falcon Dots Mini notar que quando surgia um grande mal, Allion sempre prosperava, e a deusa questiona sobre o que ele estava insinuando, e Falcon responde que sempre que a fonte do mal aparecia, todas as nações eram forçadas a confiar em Allion, e a deusa responde que não tinha o que ser feito, afinal toda alma viva deste mundo era prejudicada pela essência do rei demônio, e Falcon pergunta sobre a lenda do eliminador de deuses, fazendo a deusa dar risada ao perguntar o que o levou a trazer essa história nesse momento, mas Falcon pede desculpas por interrompê-los, e um dos reis pergunta se eles achavam que Seras pode ter eliminado os 5 dragões, mas um soldado o avisa que alguém em Ultz estava alegando ter sido responsável por eliminar os Cavaleiros do Dragão Negro, e se denominavam usuários de maldições de Ashint. E enquanto isso, Seras mostrava o Coliseu para Touka, onde servos e mercenários lutavam até serem eliminados, e ganhavam prêmios ao vencer, e era administrado pelo Duque e a guilde de mercenários, que de início usava para avaliar os lutadores, mas agora se tornou o entretenimento do povo, e após a conversa, eles se registram na pousada, onde Seras fica envergonhada ao sugerir que eles usem o mesmo quarto, e em seguida eles vão para a taverna, onde o povo comentava sobre os boatos de Seras Asheren ter eliminado os 5 Cavaleiros do Dragão Negro, mas na verdade ela tinha sido eliminada, afinal quem realmente os eliminou seriam os Ashint, os usuários de maldições, chamando a atenção de Touka e Seras, que explica que eles adoravam o deus das maldições e eles são surpreendidos pela chegada dos soldados de Ashint, e Touka nota que eles não pareciam uma ameaça e apenas deviam estar assumindo a responsabilidade por aquilo, e os homens da taverna continuam falando sobre as pessoas que poderiam enfrentar os dragões, que seriam a mulher leopardo do Coliseu e a bruxa dos tabus, uma elfa negra, e apesar de ninguém ter a visto há décadas, existia um boato que alguém desta cidade já a conheceu, e por isso Touka vai até os homens e pede que eles contem mais sobre o assunto, e antes gostaria de dar 2 bebidas para eles, deixando os homens empolgados, e assim eles começam a falar que quem conheceu a bruxa era a guerreira mais forte do Coliseu, e parece que ele estava com sorte, afinal ela acaba de entrar na taverna e se chamava Eve Speed, e claro que Touka vai até ela e usa sua simpatia ao se apresentar como Hachi, um mercenário que queria conhecê-la, mas Eve pede que ele vá direto ao assunto, afinal não deve ter vindo por ela ser uma guerreira, então Touka pergunta se ela sabia onde a bruxa dos tabus estava, e Eve questiona se ele era do tipo que acreditava nos boatos, e apesar dela ter se aventurado na terra dos monstros de olhos dourados onde ela morava, ela nunca conheceu a bruxa, e Touka pergunta se ela estava dizendo que não sabia onde ela estava, o que Eve confirma, e pergunta o motivo dele estar procurando a bruxa, e Touka responde que era apenas curiosidade, afinal sonhava em ser um acadêmico, então adoraria contratar um mercenário para visitar a bruxa, e Eve diz que aquele não era um lugar onde se voltava com vida, e apesar de parecer rude, ela duvidava que ele dure 3 dias no lugar, afinal parecia muito bonzinho, então devia valorizar sua vida, apesar disso parecer vazio vindo de uma guerreira como ela, e após Eve se retirar, Serazu diz que ela estava mentindo, o que Touka suspeitava, mas com isso eles confirmam que Eve sabia onde a bruxa dos tabus estava, e ao retornar pro quarto ele alimenta Pigmaro com a comida de seu mundo tirada de seu item especial, deixando Seras impressionada com um sabor delicioso, além da bolsa transparente que era bonita, e Touka começa a admirar a garota e diz que talvez pareça mais atraente por não ser do seu mundo, mas agora precisavam arrumar um jeito de tirar da guerreira onde a bruxa estava, e Seras sugere que eles usem dinheiro, já que com isso ela poderia comprar sua liberdade, embora exija uma grande quantidade, deixando Touka pensativo, enquanto Eve encontrava uma elfa negra e promete que iria tirá-la daquele lugar, fazendo ela sorrir, e voltamos para Seras, que mostrava seus movimentos com a espada para Touka, fazendo ele admitir que entendia o motivo de Sivir ter tantas expectativas de lutar contra ela, e pergunta se ela tinha algum truque pro combate corpo a corpo, já que ele dependia muito de suas habilidades, então seria bom aprender, fazendo Seras admitir que era nostálgico, e pede que ele venha pra cima dela, mas fica envergonhada ao explicar que queria que ele usasse a força pra derrotá-la, o que Touka tinha entendido, e ao ir pra cima da garota, ela
surpreende facilmente e começa a explicar o que tinha feito e acaba ficando envergonhada por ter chegado tão perto, estando suada, o que Touka não se importava. E após os ensinamentos de Seras, ela vai lavar as roupas e começa a cheirar a blusa de Touka e admite que parecia que ele estava misturado com ela e acaba ficando envergonhada, mas pelo menos ninguém estava vendo. Mas em seguida Touka aparece atrás dela, assustando a menina, que se pergunta desde quando ele estava ali e começa a pedir desculpas enquanto se explicava que pegou suas roupas para lavar junto às dela, afinal já estava acostumada com isso, o que Touka entende. Então mais tarde Touka admira Seras dormindo, que possuía a verdadeira face da bondade, e pensa que devia ser grato por ela estar reprimindo suas emoções para tentar se tornar sua espada. Mas Seras acaba acordando e Touka explica que não estava conseguindo dormir. Então ela mostra algumas ervas medicinais que, apesar de terem cores parecidas, possuíam efeitos opostos, como uma que ajudava a dormir e outra que dava vigor e deixava bem animado, deixando a menina envergonhada ao tentar se explicar. Mas Touka decide misturar algo com água quente, fazendo a menina admitir que isso era uma delícia, e em seguida eles adicionam a erva medicinal, apesar de Seras ter derramado demais em um dos copos, e após beber ela nota que colocou a erva errada e começa a pedir desculpas, mas Touka responde que não era um problema, enquanto pensava que não conseguia se acalmar. E Seras pergunta se tinha algo que podia fazer por ele, e Touka começa a admirar o corpo da garota e responde que ela podia dormir, já que no dia seguinte iriam reunir informações. E mesmo envergonhada, ela questiona se ele era resistente à sedução, e Touka responde que talvez esteja resistente por enquanto, já que no momento a sua prioridade seria a vingança, então talvez tenha dificuldade em focar em outra coisa, o que de certa forma estava o prendendo, mas quando conseguir sua vingança ele poderia se concentrar em outras coisas, e talvez seja como se ele tivesse sido amaldiçoado. Será que é igual a maldição do Rudeus, que a varinha mágica não sobe? Cara, isso foi péssimo. Enfim, Seras se ajoelha e promete ajudá-lo a se livrar dessa maldição, deixando Touka feliz por poder contar com ela. Então, no dia seguinte, Seras descobre que Eve foi vendida pro Coliseu, e como homens leopardo eram incomuns, ela se tornou muito popular, e durante 3 anos nunca perdeu nenhuma batalha, e no dia seguinte seria sua última luta, fazendo Touka questionar se isso significava que ela já ganhou o bastante para comprar sua liberdade, o que dificultaria o uso do dinheiro para negociar. Mas Seras diz que, na verdade, ela já tinha conseguido o valor de sua própria liberdade há 2 anos atrás, e agora estava tentando comprar a liberdade de uma criança. Mas fora isso, ela também descobriu que a maioria dos campeões costumava ser eliminados durante suas partidas finais, o que Touka já tinha ouvido falar, e pergunta se não seria por enfrentarem oponentes desafiadores na final, o que Seras nega, afinal haviam rumores que o Duque, que administrava o Coliseu, fazia com que os campeões fiquem em desvantagem, o que deixa Touka empolgado, afinal isso seria útil para eles. Touka decide que não iria aguardar até o dia da luta, afinal Eve era realmente popular, então o Duque devia estar planejando eliminá-la para passar o bastão para a próxima geração, que vai deixar a inscrição aqui no canal para ajudar na nossa meta de 35 mil inscritos. E para receber os próximos episódios é só curtir e comentar bastante, que isso me ajuda muito a ficar longe daquele bendito tigrinho, sabe? Nossa, isso foi horrível. Mas enfim, bora pro anime. Touka encontra Eve e diz que sabia que ela tinha mentido sobre a bruxa e questiona se ela tinha alguma dívida com ela, o que Eve nega. Mas Seras diz que ela estava mentindo, deixando Eve em alerta, enquanto Touka dizia que era melhor eles pararem de enganar um ao outro. E Eve questiona qual seria seu objetivo, e ele responde que queria salvá-la do Duque, que faria ela ser derrotada no dia seguinte, e estava ajudando porque não podia permitir que alguém com informações sobre a bruxa dos tabus perca a vida. Então sugere que eles peguem a garota que ela estava protegendo para fugirem juntos, deixando Eve irritada ao dizer para ele não encostar nela. Mas Touka responde que apenas queria mostrar que sabia que ela estava lutando por Liz, fazendo Eve agradecê-los pelo aviso sobre a armação, mas não poderia fugir, afinal não tinham para onde ir, já que o Duque iria perseguir
persegui-las e colocaria suas cabeças a prêmio, a menos que siga as regras para ganhar a liberdade. Então Touka sugere que eles se escondam onde vive a bruxa dos tabus, que poderia abrigá-las, o que Eve achava impossível, afinal ninguém podia chegar ao coração da Terra dos Monstros, fazendo Touka notar que ela falava como se já tivesse passado por lá, e diz que se trabalharem juntos poderiam conseguir, e promete proteger Liz com tudo que tinha, mas Eve reconhece que sua espadachim parecia ter habilidade, ao contrário dele, que responde que tinha uma certa habilidade com magia, e era bom o suficiente para derrotar um esqueleto rei com facilidade, o que não impressiona Eve. Então Touka revela que ele quem eliminou os 5 dragões, e Eve diz que isso era impossível. Então Touka a paralisa e aconselha que ela não tente se mover, senão ficaria ferida, deixando Eve irritada, enquanto ele dizia que esse era o poder que permitiu que um fraco como ele eliminasse Sivit Gartland, e como prova adicional, Seras mostra sua verdadeira identidade, deixando Eve surpresa, e Touka diz que agora caberia a ela decidir se iria confiar neles, e desativa sua paralisia, fazendo ela reconhecer que ele realmente tinha poder, mas não iria adiantar, já que ela não iria para a Terra dos Monstros, porque iria conseguir suas liberdades com suas próprias mãos, e além disso não podia confiar totalmente neles, e Seras diz que seu senhor apenas queria salvá-la, fazendo Eve questionar se ela preferia confiar em alguém que acabou de conhecer em vez do esporte que tinha uma longa história, o que Touka já esperava, e questiona se ela achava que o Duque manteria a palavra caso ela vença, já que ouviu boatos sobre ele ser um canalha, e achava difícil que alguém assim conceda sua liberdade, e Eve responde que sabia que ele não era um homem muito íntegro, mas sempre honrou sua parte quando ela teve resultado, e duvidava que ele seja tão insensível quanto ele estava dizendo, e Touka a chama de ingênua e questiona se ela não estava dizendo isso apenas para se convencer, mas de qualquer modo, ele torceria por sua vitória, e caso mude de ideia, eles planejavam deixar a cidade pela manhã, deixando Eve pensativa. E enquanto estavam voltando para a hospedaria, eles passam pelos Ashentes, que diziam que os moradores daquela casa foram amaldiçoados por terem desafiado Muad'Dib, e Touka escuta uma mulher falando que o homem daquela casa estava espumando pela boca e arranhando a própria garganta, enquanto perdia a vida, e Touka diz a Seras que eles realmente acreditavam que eram os responsáveis por eliminarem os 5 dragões, mas escuta o grupo tentando levar uma garota à força, e quando Seras estava prestes a intervir, Touka usa o enlouquecer e faz com que eles comecem a se bater, salvando a garota. Então na manhã seguinte, eles aguardam por Eve. Seras pergunta se ele realmente achava que tinha um futuro onde Eve ganhava sua liberdade e viveria feliz com a garota, o que Touka nega. Afinal, não existia um lugar feliz nesse lugar para elas, pelo menos até que alguém apareça com um veneno forte o suficiente para neutralizar o veneno já existente. E enquanto isso, Eve pensava que cumpriu mais do que suas obrigações com o Duque Zuan, que teria misericórdia, mas de todo modo ela decide confirmar se estaria livre se ganhasse a luta, mas ela acaba escutando o Duque falando que Eve seria eliminada conforme a tradição, então apenas precisavam dar o paralisante para ela no cálice, para que o novo campeão a derrote e retire a pele daquela sarnenta para usá-la, e assim o venderiam como um eliminador de leopardos. E a respeito daquela elfa negra, o Duque planejava levá-la para dentro do Coliseu, afinal seria uma beldade algum dia, e quando se cansar dela, ele simplesmente a venderia, deixando Eve enfurecida ao perceber que Lee só poderia escapar se a resgatasse. E quando volta a andar, Muad'Dib, o líder dos Ashentes, a nota e diz que estava ansioso por sua luta, mas um de seus servos o avisa que estavam com problemas, então Eve continua caminhando e vai até a ponte, onde encontra Touka, que admite que ela tinha chego mais cedo do que imaginava, e ela diz que foi exatamente como ele tinha avisado, e Touka pergunta se podia presumir que ela estava indo à Terra dos Monstros com eles, fazendo Eve concordar em mostrá-los onde a bruxa morava, e com isso eles partem para resgatar a garotinha, que estava sendo chamada de inútil, e uma mulher comenta que alguém importante concordou em comprá-la e começa a bater na garota, fazendo ela chorar enquanto se lembrava de quando Eve prometeu que iria conquistar a liberdade das duas, e por isso ela precisava ser forte, e ao notar
notar que ela parou de chorar, a mulher diz que sabia o que ela mais odiava e começa a gritar e ameaçá-la, enquanto a pequena pedia desculpas a Ivy por ser fraca, mas ela acaba sendo surpreendida por Ivy, que diz que não sabia que ela era tão ruim, mas isso tinha chegado ao fim. Afinal, levaria a garota com ela, deixando a mulher desesperada. E ela começa a falar que o Duque ordenou que ela disciplinasse a menina de forma severa e se tivesse recusado, ele teria a eliminado. E promete não dizer nada sobre onde elas iriam. E Ivy diz à menina que elas enfrentariam outra jornada difícil e Liz responde que iria a qualquer lugar junto com ela. Então Ivy manda a mulher dizer que Ivy Speed sumiu do nada e foi ao sul procurar por Elizabeth. E se fizer isso, a pouparia, o que a mulher concorda. E em lágrimas ela diz que não se esqueceria de sua misericórdia e pede perdão a Liz por tudo que tinha feito com uma criança tão gentil como ela. Mas Touka aparece atrás delas com a máscara do Lorde das Moscas e bate com força na parede, deixando Liz apavorada. E ele pede desculpas por fazer esse barulho e pede que as duas sigam em frente, enquanto ele resolvia algo. E assim que elas saem, ele diz à mulher que ela podia ter enganado uma pessoa boa como Ivy, mas sua atuação de merda não iria funcionar com ele. E a mulher questiona se ele achava mesmo que iria se safar, afinal estavam desafiando o Duque, que acabaria com ele, com aquela fera imunda. E enquanto ela dava risada, ele dizia que percebeu pela reação da garota que ela devia adorar bater em objetos próximos e fazer barulho quando estava gritando com raiva. E se lembra de seu passado enquanto continuava falando que isso era intolerável para quem estava recebendo e qualquer barulho alto faria com que ela relembrasse os gritos. E por isso não poderia suportar a ideia dela viver como se nada tivesse acontecido depois de todas as coisas horríveis que fez com a garota. E a mulher responde que era a única que poderia salvá-lo do Duque e sugere que ele implore por seu perdão. Então Touka usa o paralisar, escurecer e envenenamento e diz que iria fazer com que pareça que ela foi vítima de um roubo. E ela responde que se ele fizer isso, iria direto pro inferno, mas se a deixar viva, poderia chegar ao céu. Então Touka responde que estava disposto a fazer tudo por seus objetivos. Então claro que iria pro inferno, assim como ela. E com isso, ele reencontra suas companheiras e diz que estavam prestes a entrar em um lugar perigoso onde poderiam perder a vida, o que Liz não se importava desde que esteja ao lado de Ivy, que decide perguntar sobre o barulho que o acompanhava. Então Touka apresenta Pigmaro para elas e com tudo resolvido, eles avançam na floresta. E Ivy pergunta o que ele queria com a bruxa dos tabus e se pretendia machucá-la, o que Touka nega desde que ela não faça mal a ele e apenas queria encontrá-la porque tinha um pergaminho de magia proibida com uma escrita antiga que diziam que ela poderia ler. E Ivy diz que era uma mulher simples e não podia ler o futuro como ele, mas gostaria de dedicar seu corpo a ele, fazendo Touka admitir que isso era um grande salto de confiança. E ela responde que acreditava que ele era um homem de confiança, afinal poderia ter escolhido um meio desumano para conseguir a informação sobre a bruxa dos tabus, como usar aquela garota, mas não fez isso. E Touka questiona se ela não tinha dito que não confiava em pessoas que acabou de conhecer. E Ivy responde que aprendeu que a confiança não era determinada pelo tempo em que passou com alguém, fazendo Touka sorrir. E com isso eles começam a cavalgar. E Ceras questiona se estava tudo bem levar a garota junto e Touka responde que iria protegê-la não importa o que aconteça e faria com que as duas cheguem até a bruxa, fazendo Ceras admitir que ele era realmente gentil, mas Touka pede que ela não o dê tanto crédito, afinal também tinha um motivo para mantê-las em seu grupo, já que Ivy esteve na Terra dos Monstros antes, além de ter alguma ligação com a bruxa, o que iria facilitar a aproximação com ela. E quanto a Liz, diziam que a bruxa era uma elfa negra, então ela ficaria grata por terem salvo alguém de sua espécie. E com essas cartas, eles causariam uma boa impressão, deixando Ceras impressionada. Mas além de seus interesses próprios, Touka também queria que Liz aproveite a vida com um sorriso, em vez de chorando. E mais à frente, eles se deparam com dois grupos os procurando, e Touka questiona como descobriram tão rápido. E Eve responde que passou por um homem antes de sair do Coliseu, e seria Muad, o chefe dos Ashintes. E como
como eles estavam correndo perigo por sua causa, ela decide enfrentá-los, mas Touka a impede, afinal ela não teria chance contra tantas pessoas, e além disso eles não poderiam perder a guia pra bruxa dos tabus, e por isso iriam derrotá-los com uma armadilha. Então Sera solta os cavalos com tochas amarradas, e nota que um dos grupos tinha os perseguido, e Eve diz que provavelmente aqueles seriam do exército pessoal do Duque, o que significava que no segundo grupo estavam os Ashintes. Então Touka pede que ela leve Liz e se escondam na floresta, afinal precisava de Seras para o que estava planejando, deixando Eve curiosa sobre como ele iria derrotá-los. E Touka responde que se não puder derrotar o inimigo de frente, então apenas precisava levá-lo até onde poderia vencer, e coloca sua máscara para começar a batalha. Mas dessa forma encerramos nosso 8º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui. Não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!